Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso podcast Mulher de Fala. E hoje eu estou aqui com uma amiga queridíssima, Moniquete, como ela é conhecida nas redes sociais. Mônica Almeida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Si. Estou super feliz de estar aqui com você. Para mim é uma honra estar estreando esse programa com você. Então, enfim, o que rolar, eu tô aqui tranquila. Vai ser um bate-papo delicioso, porque você tem um monte de história massa pra contar pra gente. Pra vocês conhecerem um pouquinho de Mônica, vou falar que ela tem 43 anos com essa cara de 25. Vamos combinar, né? Administradora, mãe de Luca, uma delícia de adolescente, um filho preto numa mãe branca. Imagina só como não deve ser o dia a dia dessa moça. E, para a gente começar esse bate-papo, eu quero que Mônica fale um pouquinho sobre um detalhe da história dela, que me interessa muito e eu tenho certeza que tem muita mulher aí que vai se identificar com essa história. Mônica tem uma história linda, inspiradora e que vai motivar um montão de gente aí do outro lado. Mônica, você é mãe solo. Isso. Conta pra gente essa história de ser mãe solo primeiro. Antes de tudo. Então, a história é longa, né? Como eu te falei. Não sei nem se vai Conte. caber aqui nesse episódio. A gente faz Espero vários. que a gente faça outros, né? Porque a gente começa a falar e não para mais. Eu sou geminiana, verdade. então geminiano é assim, fala. Mas eu vou tentar, vocês vão me dando um toque aí pra não ficar, né, me estendendo. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Tô em casa, tô feliz de estar aqui com você. Então, na verdade, eu segui todo esse processo que a gente é criado, né, pra viver um conto de fadas, de um casamento. Então, eu passei por todo esse processo de me casar na igreja, né, meus pais são muito religiosos e católicos, enfim, eu passei por esse processo de casamento, sonhava, né, que isso acontecesse. Me casei com o meu primeiro namorado, meu primeiro homem, vamos dizer assim. Eu namorei Sim. antes de paquera e tudo mais, mas de sexo foi o meu primeiro homem. Isso eu acho que é importante trazer aqui. Sim. A relação durou 14 anos, entre namoro, noivado e casamento. E dessa relação nasceu o Luca, que é meu parceiro, meu amigão. Um gostoso. Um lindo, exatamente. E me separei quando o Luca tinha 1 ano e meio. Nesse processo da separação, eu parto, né, pra ficar com meu filho, obviamente. O pai de Luca foi buscar outros horizontes, e aí tem um processo também, porque ele no Brasil hoje nem está. E passo a mudar o que eu tinha desenhado de roteiro na minha vida, porque o roteiro da minha vida seguia o roteiro da família, né? Meu pai e minha mãe são casados até hoje, então eu esperava que isso acontecesse. E quando eu me vi... família Doriana. Isso, né? E quando eu me vi separada, né? Veio aí todo esse processo. E agora, sozinha, com o Luca, retorno para casa dos meus pais, porque eu não assumi esse desafio de estar sozinha com meu filho, era muito difícil para mim. Tive essa acolhida da família, isso para mim é muito importante. Sim. E fui desenhar esse novo processo, né? Na verdade, eu fui descobrir a Moniquete, essa Mônica, que tá aqui falando com você hoje com 43 anos. Então, assim, nem sempre eu fui essa pessoa que desenhava ou esperava viver, né, esse processo de ser mãe solo. Fui aprender, porque a gente não nasce com um manual de instrução. Sim. Acho que é um ponto importante, porque existe hoje muita expectativa em cima do processo de criação de um filho. Existe muita expectativa também da família, as frustrações que são da família e são nossa. Então eu fui construindo, né? O quanto você absorve isso, né, da expectativa frustrada da sua família? Vivi um processo no início, né, do luto, da separação, da tristeza de não ter dado certo, da família apostar, né, numa relação e de repente essa relação não dá certo. E me vi, na verdade, pensando em o que é que eu podia fazer para mudar, né, enfim, esse processo. E aí eu pensei em focar em mim, porque acho que quando a gente passa por um processo de separação, a gente não se sente bem, não tá bem com a imagem, às vezes, não tá contente, não tá feliz, e aprender a criar uma criança só, e com as interferências da família que tem pensamentos diferentes de você. Então, assim, meu pai é bem conservador, é mais velho, então passar por esse processo de
trazer os meus valores para o meu filho, de modo que eu não ferisse esse processo de criação, né, da minha família. Até porque você voltou para casa deles, e aí você se subordina às regras da casa de novo. Isso, mas que eu trouxesse para meu filho a minha identidade, o que eu enxergo de valores, o que eu acho bacana para o crescimento de uma criança no mundo de hoje. E então, como foi o processo dele? Assim, um menino se vê sem pai, né? Assim, logo neném, tinha 1 ano e meio, como você fala. E o pai foi morar em outro país. Então, ele tem contato mínimo, né? Eu imagino que eles devam ter contato mínimo. Como é que foi o reflexo disso na educação de Luca? Assim, e Luca, antes de qualquer coisa, é um menino apaixonante. Mesmo, de verdade. Então, assim, ele é um menino que eu não consigo sentir falta. Porque existem meninos, e Luca tá numa fase, né, de adolescência, apesar de ter tempo que eu não vejo, mas assim, existem meninos que você sente no primeiro contato a ausência de uma figura que delimite. Sim. E você cumpriu esse papel muito bem, diga-se de passagem, porque eu não sinto falta disso em Luca. Pelo contrário, ele é um menino super doce, sim, super gentil. Então a gente não vê aquela revolta técnica, porque você parte de um pressuposto de que as crianças que crescem sem pai, elas vão ser revoltadas, elas vão sofrer. E a gente não sente isso em Luca. Ele é um menino que irradia alegria. Como é que foi esse processo seu com ele na educação? Então, quando eu me separei, ele tinha 1 ano e meio, então ele não tem essa memória dos pais juntos. O pai dele, quando foi embora do Brasil, ele tinha 5 anos, enfim, entre 5 e 6 anos. Não tem... conviveu com o pai nesse processo da separação, de estar em momentos e tal. Óbvio que o maior tempo é comigo, com minha família mesmo. Mas eu penso, sim, que todo mundo tem o seu papel, tá? Luca, ele sabe que o meu pai é o avô dele, ele sabe que os meus irmãos são os tios, ele sabe que o padrinho é o padrinho, e ele sabe quem é o pai dele. O pai dele não está aqui, mas ele tem o contato, não é tão próximo, obviamente, que o pai tá fora, mas ele sabe quem é o pai dele, e eu não substituí ninguém nesse processo. Sim, assim, perfeito. Eu não trouxe o meu pai para ser o pai dele, né? Ele tinha essa noção de quem era o pai e de quem é a mãe, e apesar desse processo da obediência por estar com meus pais, eles respeitavam muito o meu processo de criação com o Luca. Então, para mim foi tranquilo. Ele é uma criança que conseguiu absorver, porque eu não trouxe o peso. Eu preferi trazer mais na leveza mesmo, os problemas que natural que se tenha no processo de separação, e as mágoas ficaram conosco, com os adultos. Assim, eu não envolvi ele no processo. Acho que isso é importante. Acho que é uma dica que eu posso dar, tentar preservar a criança nesse processo. Isso, com certeza. A criança sente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Que hoje é a conhecida alienação parental, né? Isso, que você sempre teve muito cuidado, mesmo quando você tinha mágoa. Isso. Você não fez, não praticou. Entre ter razão e ser feliz, eu preferi ser feliz, né? Foi essa linha que eu segui. Eu vim pensando muito, né? Se você entrasse nessa parte, trazer o quanto que foi importante para mim, e é importante para mim a minha rede de apoio, que é a minha família, mas eu consegui dar a minha voz, né, nesse processo da criação do meu filho. Então, isso para mim que é importante. E ele é uma criança que, dentro aí da maturidade que ele tem, que ele conseguiu entender o desenvolvimento que eu dei, como eu abracei esse processo da separação. Ele tem relação com a família do pai dele, com o padrinho, com todo mundo. Todo mundo é muito próximo, sente muito amor pelo meu filho, e eu sou grata por isso. Mas eu não quis trazer o outro lado, né? Eu acho que isso que fez com que eles crescesse, né? Ele ainda está no processo ainda de desenvolvimento, mas pelo menos o primeiro setênio, enfim, todo o processo de desenvolvimento dele foi muito tranquilo, porque eu soube preservar, né? Eu penso que isso que é importante, e tive muito apoio da minha família. Sim, é essencial. Eu acho, na realidade, que toda mãe solo merece uma salva de palmas, porque a gente que é mãe, eu sempre tive apoio do meu marido, desde da minha gestação, e eu ficava me perguntando exatamente isso: o que é que eu ia fazer da minha vida se não tivesse ele? Porque eu sinceramente acho que eu não carregaria esse peso com tanta maestria, porque você transmite isso. Eu te conheço há muitos anos, e você transmite uma leveza nesse seu papel com o Luca, que eu acho muito admirável, porque eu fico pensando, meu Deus, ser mãe solo
é uma missão para poucas mulheres. Você tem que ser... E o que é bacana é que, assim, você não tentou tomar o lugar do pai. Sim. Eu acho que isso é uma consciência e uma maturidade que a gente realmente não necessariamente tem até a ver com maturidade só, mas tem a ver com equilíbrio emocional. Sim. Com você ter o seu emocional tão tranquilo, tão bem resolvido e de você preservar o seu filho. Não, peraí, aqui eu vou machucar ele, então eu só vou até esse momento. Então eu não vou pintar uma figura de um pai monstruoso, mas também não vou tomar o papel do pai. O que é fantástico na sua fala. Do que você falou, que eu senti daqui, que é justamente essa preocupação em ele não ter a figura do pai substituída. Isso. Talvez, e aí é mero achismo da minha parte, porque eu não tenho nenhuma experiência para falar sobre o assunto, mas talvez seja o que cria, na verdade, uma ferida na educação da criança. Porque quando você tenta substituir alguém que é insubstituível, eu acho que você acaba maculando a verdade para aquela pessoa. Então, ele acaba crescendo naquela confusão mental de, mas então é meu avô, então é meu pai, e o outro pai faz isso. E aí, na cabeça perdidinha de uma criança que é tão pequeno e tão cheio de confusão já, você ainda coloca mais essa tarefa extra. Eu acho que você traz um peso para uma criança que eles não estão prontos para suportar. Verdade. Então, esse seu cuidado é fantástico. É uma coisa que até nem conhecia em detalhes, mas que eu já desconfiava, né, pelo processo todo, porque a gente acaba fazendo muita leitura, né? Isso. Eu sou um tanto psicóloga, assim, da vida, porque eu vivo analisando, assim, situações, né? Eu gosto de falar sobre tudo, então eu vivo analisando. É bom. E eu falei exatamente o que destaca no seu papel de educação é justamente isso, que pra mim é muito positivo e que fica, assim, muito de inspiração e incentivo para outras mães que passem pelo mesmo problema e que talvez se sintam perdidas no processo de meu marido me abandonou, meu filho é pequeno e agora eu faço como? Eu acho que a gente tem conduzo, né? Eu penso que a gente tem que realmente deixar, você fala, né, das caixinhas. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente guardar cada papel dentro da sua caixinha quando a gente fala das responsabilidades numa criação de um filho e nos papéis mesmo. Então, no meu caso, ele tem um pai, né, cis, enfim, eu, uma mãe, e eu não estava ali para substituir o papel do pai dele. E por ter vivido com meus pais durante o processo da primeira infância dele, quando eu me separei do pai do meu filho, eu não substituí essa figura paterna, pelo contrário, até o pai dele sempre, enquanto esteve aqui, participou de ações, enfim, estava próximo, levava para passar o período que tinha que passar com ele. Tenho milhões de problemas, inclusive até hoje, mas Imagino. Eu prefiro separar, né, as coisas, e Luca, com a maturidade, ele já começa a entender onde é que estão as responsabilidades, onde é que estão os papéis, ele já começa a cobrar, mas tudo no tempo certo, né? Antes não era momento de eu trazer essas questões aí à tona. E é isso. Você falou das caixinhas que eu falo, né? Uma coisa que, para quem me segue no Instagram, é muito comum, porque eu vivo falando sobre esse assunto, já fiz vários posts sobre o assunto. Mas eu vou até falar das caixinhas pra gente introduzir um outro papo que eu acho bacana, a gente entrar numa seara que, pra mim, você é uma fonte de inspiração nesse sentido. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos divididos em caixinhas, né? Então, a gente tem a caixinha do relacionamento, a caixinha dos filhos, a caixinha da sua profissão, a caixinha familiar, porque não se confunde quando a gente tem uma outra relação, né? A caixinha do homem, da mulher, que é diferente da caixinha familiar, que é muito importante, e que todas essas caixinhas, elas não conseguem, as gavetinhas, não é nem a caixinha, eu falo das gavetinhas. É gaveta mesmo. E todas as gavetinhas do seu armário, que o armário é você todo, elas não conseguem estar arrumadas ao mesmo tempo. Mas que a gavetinha mais importante, que para mim é base, é a minha gavetinha pessoal. Sim. É a gavetinha de Silene, mulher. Então, é aí onde entra a importância do autocuidado, da autoestima, do você olhar para você. A gente passa por um processo muito forte, especialmente quando a gente se torna mãe, de a gente se anular em prol de um filho. E durante um tempo eu concordo. Eu acho, na verdade, que durante um tempo não é nem questão de concordar. É natural. Eu acho que durante um tempo você não tem opção. Você tem um ser que depende de você integralmente, que não faz absolutamente nada, né? Então, assim, que você é totalmente responsável e você simplesmente respira esse outro ser. Só mãe vai entender esse assunto, porque por mais que um homem ou uma mulher que ainda não foi mãe tente, é impossível de descrever o que a gente vive no processo da maternidade. Sim. E é o momento justamente onde a gente anula todas as outras gavetinhas. A gente tranca elas
e esquece elas lá, abandonadas. Eu passei por um processo muito delicado, assim, pessoal, para eu descobrir que existia a minha gavetinha pessoal. Porque a minha gavetinha pessoal, ela estava tão empoeirada, depois das minhas filhas, ela estava pegando mofo. Porque eu falei, meu Deus, ela existe, ela tá aqui. Deixou lá, fui viver em prol das crianças, e eu né? me anulei. Assim, eu lembro que eu sempre comentava isso, porque eu passei por um processo de você dizer, quem é você? Eu sou a mãe de Júlia. Né? Isso foi muito forte com Júlia, né? Que foi minha primeira filha. Eu sou a mãe de Júlia. Eu já não fazia mais questão de dizer que eu era a Silene. A Silene estava lá perdida porque o ser mãe me completava, o ser mãe tomava conta de mim e o ser mãe me completava num sentido de que não faltava nada. Mas depois de um tempo falta. Depois de um tempo você começa a sentir uma sensação de não tá feliz aqui. Mas tô reclamando de quê? Né? Eu tenho uma casa, estou muito bem com meu marido, eu tenho uma profissão que me realiza, eu sou mãe que eu sonhei em ser. Tá faltando o quê? Tá faltando você. Tá faltando você olhar para a mulher que está atrás de tudo isso e que é a base que sustenta todas as outras gavetas. E até para que todas as gavetas estejam, em tese, organizadas, você, essa gaveta mais importante, Exato. É a base. precisa estar bem. É a porque base. para você cuidar, você precisa estar Exatamente. bem, precisa estar cuidada, vamos dizer assim. E né? aí, é justamente onde eu fiz assim, essa alusão a esse assunto, até para as pessoas entenderem. Mas, assim, muito mais para trazer a questão de você é uma mulher muito bem resolvida. E eu falo isso não só porque pelo que eu vejo na rede social, né? Porque a gente tem muito isso do que a pessoa passa, mas porque eu te conheço, a gente conversa muito. Sim. E eu sinto que você é o que você mostra, você é muito de verdade. Então você é uma mulher muito bem resolvida, você tem uma autoestima elevadíssima, que eu acho foda, inclusive. Eu acho que eu tenho alguma Vamos coisa de deixar leão aqui. nesse mapa astral, minha gente. A Não pessoa é só geminiana, gêmeos. a pessoa geminiana, mas veja bem, amor, ela é a própria rainha Não é do só reinado, gêmeos, do não reinado é. inteiro. Você Pois também tem. Tenho. Não vamos falar de mim, o foco nesse momento é você. Mas assim, a gente vê que isso é tão natural seu, que você, de fato, é uma mulher tão bem resolvida, e que eu fico me perguntando, justamente, como é que você consegue cuidar dessa gavetinha, se tem outras gavetinhas suas que estão quebradinhas, porque não deixam de estar. Sim, sim. Né? E eu acho que é bem nesse contexto que eu quero que você fale um pouquinho, porque de novo, eu tô no achismo, né? Eu tô só supondo como as coisas são. Mas eu parto no pressuposto que se talvez eu estivesse numa condição parecida, eu fico me perguntando, meu Deus, será que eu ia dar conta disso? Será que será que não ia ficar lá aquela gavetinha que tá lá trancada, que tá lá quebradinha, eu preocupada? Não, mas para tudo, porque eu tenho que consertar a gaveta quebrada primeiro. E você consegue exalar isso. E eu preciso que você dê a fórmula secreta do sucesso. Então, não tem receita de bolo. E nem sempre a gente está com as gavetinhas todas organizadinhas, como você falou. É todo um processo de desconstrução, tá? Assim, eu idealizei o casamento, não deu certo o casamento, e eu tive que entender como é que seria depois desse processo. Mas eu nunca deixei de olhar para mim. Eu vivi esse processo da mãe, de viver para o filho. Luca, inclusive, quando ele nasceu com um problema de pele muito sério. Então, eu precisei ficar em casa. E eu sou muito rueira. Eu gosto de rua, gosto de ter contato com as pessoas. Sabe. Isso. E Entra no Insta dela pra você ver. E foi bem difícil para mim esse processo de estar trancada em casa com o Luca e tal. Hoje eu vejo que eu meio que passei por um processo de depressão pós-parto, mas naquela época eu não imaginava, não entendia. Sim. Né? E depois veio o processo da separação, porque eu me separei, ele tinha 1 ano e meio, e fui entender o que é que eu faço, né? Quem é a Mônica agora, quais são os planos, porque todos os planos que eu tinha desenhado não tinham dado certo, mas eu entendi o que era amar quando eu tive meu filho, e entendi também que eu precisava estar bem para que as coisas acontecessem. E eu fui focando em mim mesmo, assim, dentro do que eu podia. Eu me lembro que eu, por exemplo, não malhava, não treinava, e eu não tinha grana, e o que é que eu faço? E eu disse, olha, o que é que eu vou fazer? Vou vestir uma malha, vou dar uma caminhada na orla. E eu lembro que quando eu fiz isso, por exemplo, eu tava me sentindo extremamente assexuada, vamos dizer assim. Porque não sei se todo mundo é assim, mas eu, quando passei por esse processo de separação, eu, tipo, não tô sentindo desejo por ninguém, Sim. Né, enfim. E achava que eu também não era desejada, achava que eu não tava bem, porque nem sempre tô com essa autoestima, né, e tal. Uhum. E nessa caminhada, por exemplo, as pessoas, aquela cantadinha que a gente
reviro o olho, que saco. Mas, tipo, rolou uma cantada, eu digo, nossa, que saco, mas alguém me viu, né? Sim, eu tô aqui, isso. olá. E falo desse processo do autocuidado, quando eu falo de treino, enfim, não apenas por um processo de estética, porque eu acho que você tem que olhar no espelho e você gostar de ver o que você tá vendo. Então, se você tá gostando, essencial. massa, incrível. Se não, vamos buscar uma melhoria. E eu não tava me sentindo bem, então eu fui buscar uma melhoria. E também foquei no processo da minha carreira profissional. Sim. Eu trabalho no mesmo lugar desde sempre, é o meu primeiro emprego, mas eu passei por diversas, vamos dizer assim, etapas nesse processo. Eu me formei, eu me pós-graduei, eu fiz diversos cursos dentro da companhia, passei por uma trilha de carreira dentro da companhia e eu foquei nesse processo do meu crescimento profissional e foquei na minha melhora física, enfim, muito em processo do meu trabalho mental. Você pegou a sua dor, Sim, colocou ela no bolso sim. e foi dizer, vamos focar no que interessa. Eu penso muito assim, que eu acho que a gente não pode deixar de viver. E foi isso que eu fiz, assim, Sim, a gente não sim. tem que deixar. E não é que eu terminei num processo de tô apaixonada, louca, não. Eu realmente terminei porque eu já não gostava mais, assim. Sim. Eu sou uma pessoa que vou até o fim. Então, foram 14 anos. Depois disso, eu não quero mais, não gosto mais e ponto. Eu tento até onde eu acho que dá. E acabou. Então, não era um processo de, eu amo a outra pessoa, não. Já foi, já não tinha mais interesse. Mas eu precisava enxergar o que é que eu tinha de propósito, o que é que eu podia fazer, já que o meu plano não tinha dado certo. Eu não tinha o plano B, né? Sim. E aí foi aí que eu fui construir. Então, eu foquei muito nesse processo do meu autocuidado, de estar bem. Se eu soubesse, eu já teria feito isso há muito tempo, porque é muito importante esse processo de você ter também o seu momento para você, seja qualquer coisa, uma caminhada, uma meditação, Eu acho uma que dança, se as mulheres qualquer coisa. sonhassem no Sim. quanto isso faz bem, no Sim. quanto isso repercute em todo o resto da sua vida, Sim. em todos os outros setores, é como a gente falou, né? A gavetinha base. Então, se você Isso. entende que essa gaveta ela precisa estar sempre em dia e que ok as outras não estarem, inclusive porque vai ter um momento que você vai abandonar as outras gavetas e tudo bem também. Isso. Mas que você cuide sempre da sua gavetinha, porque é ela que vai projetar quem você é. E perfeito. E se eu disser, assim, que, na verdade, não tem, como eu falei, não tem fórmula, não tem receita de bolo, não é uma coisa, né, que, é mágico, mas se eu disser que durante esse processo que eu não tinha o plano B, a minha vida, ela mudou completamente, quando eu falo que, assim, eu cresci muita coisa, né, muito mais, vamos dizer assim, do que quando eu estava nessa relação, nesse casamento. Então, há uma mudança também, um crescimento, eu acredito que amadurecimento também, depois, né, desse processo de separação. Mas Então, você diria que foi positivo? Para mim, bastante. Sim. Para mim, foi bastante positivo. Porque o que a gente vê na prática, muitas vezes, muitas mulheres, inclusive, é que, assim, bacana você trazer a ideia de que foi você que acabou a relação, inclusive, porque muitas mulheres, elas permanecem dentro do contexto. Aí, perceba, a gente faz, assim, uma leitura da sua história. Você é uma pessoa que sonhou com isso, Sim. Você tinha dentro da sua cabeça projetada a família feliz ali composta, você casou, passou por um processo de casamento onde você desejou viver aquilo, porque você entendia que seria para sempre, mas, no entanto, na hora que aquilo deu errado, na hora que aquilo não te fazia mais bem, você entendeu que você precisava viver outras coisas e que você podia sair daquilo ali. Sim. E é muito difícil, porque a gente vê muitos relacionamentos fracassados hoje em dia, né? É uma história que, voltando para o lance da rede social, é uma história que a gente vê as relações de rede social. Sim. Quantas e quantas relações de família feliz a gente vê, na vida aquela, você entra às vezes no Instagram, tem foto do Dia dos Namorados, aniversário de casamento, Natal, Réveillon, só. Porque só tem foto da família sempre muito feliz. E quando vocês conhecem a história por trás da rede, você vê que grande parte daquelas pessoas que sim sentem necessidade em reafirmar seus amores e seus relacionamentos ali naquele ambiente é justamente porque esconde uma falta por trás. Sim. Sempre acho que todo excesso esconde uma falta. Eu penso que quando a gente fala de rede social, amo Instagram, amo rede social. A gente nem gosta de Instagram. A gente é bem assim, né, não gosta de exibida. Instagram, não. Um trabalho também pós-separação, inclusive, que eu
admitir esse processo de ser exibida, de Sim. gostar, porque antigamente eu achava que era uma coisa, nossa, é bacana isso, Que é um você ser defeito, exibida. é um Isso, porque defeito. colocam isso, né? Eu acho que é a questão do patriarcado também, da gente ter que Sim, ficar sim. pura e recatada e do lar. E eu me Eu acho sentia... que a exibição, o exibicionismo, aí é a Sim. minha leitura. Sim. O exibicionismo nada mais é do que o reflexo de quem você é. Sim. Quando você está mal, observe, você acorda mal. Ai, hoje eu tô me sentindo horrível. Você vai lá, tira uma selfie e posta? Pois é, né? Nunca Não na vai história da fazer. vida você Exatamente. faz isso. Quer dizer, Exatamente. não pessoas como nós que somos de verdade, né? Isso. Reais, que as pessoas acompanham ali nos que stories e sabem. vê que a Aham. gente tem dia que não tá bem e tá tudo Uhum. certo. Mas quando você vê que tem de fato uma mulher que ela tá lá, bicho, ela tá postando a foto dela, se sentindo gostosa porque ela está. Isso. E eu sempre comento isso, inclusive com várias mulheres no meu Instagram, porque as pessoas falam: ah, mas você fala isso porque você tem corpo padrão. Não falo isso porque eu tenho um corpo padrão. Eu falo isso porque eu amo o corpo que eu tenho. E você não precisa amar. Você não precisa achar que meu corpo é bonito. Eu não dependo da sua opinião. Da sua validação, Eu não né? espero a sua validação. Isso mesmo. Então, assim, quando eu posto a minha foto, eu tô gostosa pra porra. Isso. Ainda falo pro meu marido, amor, É. eu tô gostosa pra porra nessa foto, viu? Ele fala também, acho, vou postar. É isso mesmo. Ele precisa. Eu falo precisar é uma questão, assim, que você vai avaliar sobre vários pontos de vista. Mas eu quero. Mas por que eu vou guardar essa Sabe? beleza? Eu quero. Então Ora. eu posto e eu não tô preocupada se quem vai olhar aquela foto vai dizer, ai, mas olha, então tá gorda, olha, tá muito magra, olha a celulite, olha. Então, esse processo de exibicionismo, na minha opinião, ele tá muito interligado com a questão da sua autoestima. Sim, E que deveria estar sempre alta. isso. Então, se você é uma mulher que está passando por um processo de autoestima baixa, cuide disso Isso. mesmo. É como você falou, a questão de se olhar no espelho, de amar o que você tá vendo. Se você não tá Isso. amando aquilo ali, não tem problema você dizer, olha, tá tudo errado, peraí. Não é essa mulher que eu quero ser. Eu vou me transformar na mulher que eu quero ser. Sem fazer comparação com outras mulheres, Quer dizer, com sem outros precisar corpos. A referência tem que ser você isso, mesmo. sem precisar trazer um corpo que não é o seu, Não, uma vida que não é a isso, sua. isso. É você olhar, você olhou no espelho, poxa, isso aqui eu queria melhorar, seja pra qualquer. Pronto, é aquilo ali. Não pensar em, eu quero ter o corpo de A, ter o corpo de B, ter, né? Isso que é o problema. Eu acho que. É o que adoece. Pronto, É quer dizer, onde e a adoece. rede social traz muito isso, esse processo, Isso. né? Mas assim, voltando para o meu processo, eu penso que para mim foi positivo. Eu vivi coisas que eu nunca imaginei que eu fosse viver, assim, Sim, quando eu falo de sim. estar separada. E isso não anula a mãe do Luca, não anula a minha presença com meu filho, a relação de parceria que eu tenho com meu filho, né? A minha relação com a minha própria família. Então, assim, não mudou. Agora, eu preservo, e eu tava pensando nisso, assim, eu vivo. Se eu for viver apenas para o meu filho, eu não vou estar vivendo. Eu vou estar servindo o meu filho apenas. Eu vivo e nessa vivência meu filho faz parte da minha vida, porque ele tem a vida dele. Eu não posso, né, Perfeito, anular a perfeito. minha vida, Mônica mulher, Moniquete, exibida, ou administradora, ou o que for, em função de ser a Mônica mãe do Luca. Sim, Que bom que eu sou a Mônica mãe do Luca, porque ele é o amor da minha vida. Sim, É fato. sim. Mas eu sou Mônica, eu sou Moniquete, enfim. Então, E é que isso. bom, e que bom que o Luca pode olhar pra uma mãe. Pra mãe dele. Sim. Olhar pra história dele, principalmente. E ver que ele tem uma mãe feliz, Sim. que ele tem uma mãe bem resolvida. Isso certamente influencia muito na construção dele. Isso. Na construção do emocional dele. Na construção do homem que ele vai se tornar. Sim. Então, eu acho que esse exemplo que você tem, o fato da gente se cuidar, a gente tem que sair daquele local do estou me sentindo culpada porque eu deveria estar, então, vivendo exclusivamente para o meu filho. Inclusive porque ele não tem pai. Então, eu precisava dar ainda mais atenção, eu precisava Existe uma suprir. cobrança da sociedade Sim. para que isso aconteça, né? Sim, sim. É muito, e é bem cruel. Mas Sim. assim, eu fui firme, sou firme até hoje. E quando você fala da criação, eu me preocupo muito diante do que a gente vive hoje, né? Nesse processo da gente estar desconstruindo a todo momento. Então, eu sou mãe de um menino. A gente fala muito de patriarcado, a gente fala muito de machismo, né? Sim, Então, sim. são processos que eu tento, apesar de vivermos num ambiente, né, que é machista, que o patriarcado tá aí, a gente sabe, é desconstruir isso, é fazer com que meu filho ele não cresça com esses valores, vamos dizer assim, né, que ele cresça, apesar de eu viver em um ambiente
que tem isso, a gente sabe, né? Então, a sociedade inteira, né? A gente não foge muito disso. Lógico. Então, eu tento trazer isso. Então, para mim, é um trabalho diário. Tanto meu mesmo, de me desconstruir, diário. E trazer aí para ele situações ou quando ele vive ou ele passa por algumas situações, a gente discutir, a gente conversar. Porque eu penso que esse futuro próximo aí, né, para suas filhas, por exemplo, sim, as mães precisam ter essa consciência na criação de um filho homem, sabe? Acho que é importante. Então, eu trago isso. Só de saber que Luca não será um menino machista, então minhas filhas já agradecem. É um negócio que ok, que eu crio 2 feministas, né? Eu faço questão de que elas, de fato, não aceitem menos do que elas merecem. E eu falo, olha, se aceitar, vai brigar comigo. Porque, assim, eu vou passar por um processo de tentar, de verdade, abrir os olhos. Olha, é isso que você merece? É isso que você sonhou pra você? Então, assim, essa coisa da mulher se submeter, da mulher se sujeitar ao homem que aparecer pro lado dela, porque a gente acaba criando mulheres frágeis que necessitam de parceiros. E esses parceiros, eles sempre vêm pra suprir a sua necessidade. Então, se você entende que tá tudo errado, que não é nada disso, que você precisa se bastar, que não existe um homem vir para complementar você. É quando você entende que, peraí, olha, eu já me basto. Então, o que vier tem que vir para somar e muito. Não pode vir alguém para tirar a minha paz. Isso. Não pode vir alguém para querer me controlar, sabe? Júlia, esses dias, falou um negócio muito interessante que eu fiquei assim, ó, gente, como eu tô fazendo meu papel bem? Porque tem detalhes na criação do filho que você não nota. E que ela fez assim... Ah, mãe, eu fico imaginando, se vier pra cá um namorado querer mandar em mim, me chamar de minha? Não sou sua, eu sou de mim mesma. Aí eu falei, gente, como assim? Ela tá indo além. Porque, sabe, tecnicamente, me chamar de mim, ela podia achar fofinho, bonitinho, mas ela já é uma menina que já foi pensar, já pensa pra frente. Então, é verdade. Não vinha me chamar de minha, não. Eu detesto que me chame de minha. Eu falei, achei ótimo. E não foi uma orientação minha, né? Eu não precisa. Do entendimento dela, do que ela tá vendo do mundo, da vivência que já vem disso, da construção que a gente faz lá atrás, né? Exatamente. Que a gente acaba colhendo. É isso mesmo. Mas e como é Luca e os seus namorados? Me conte, porque, gente, olha, Mônica é uma pessoa... Ai, gente. Ela é uma pessoa que ela diz assim, ó, vou contar. Porque, ó, sentou nessa mesa, minha filha. Misericórdia. Sentou nessa mesa, todos os segredos serão revelados. Você olha pro sorriso de Mônica e você fala assim, seduziu. Que coisa aí. Ela já está seduzindo você, meu amor. Quando você pensa que ela nem começou a conversa, você já foi seduzido. Então, Mônica é uma pessoa que pretendentes, filho, tem que assim, ó, querem anotar? Senha? Vou distribuir. Vou distribuir senha para pretendente. Só que é uma mulher, e esse também foi uma das razões de eu querer conversar com você, porque é uma mulher que não aceita qualquer coisa. Você é uma mulher que, olha como isso é incrível. Já aceitei. Eu acho incrível. Mas você é uma mulher solteira e que escolhe estar solteira, sim, enquanto não encontrar aquilo que você quer. Sim. Você não se curva àquela coisa da necessidade extrema de ter um parceiro, eu lembro quando você terminou o último relacionamento que a gente conversou e que você falou assim, ó, não, amiga, olha, não era aquilo que eu queria, não. E eu dei um basta. Isso. E você conseguir estar tão bem com você, a ponto de você virar para os pretendentes todos e dizer, não quero, porque, olha, você tá pouco para mim. E ainda conciliar isso com o Luca, que é um adolescente, que aí já deve entrar nesse processo de... Minha mãe tá namorando? E esse é seu namorado? Como é que você lida com isso tudo aí? Então, mais um processo de aprender, né? O pai de Luca foi o meu primeiro namorado, meu primeiro sexo, como eu falei. Quando eu me separei, eu fui viver processo de sexo sem amor, enfim, né? Não sabia nem como era, aquela coisa, você vai entender como é que é, tá, você é gostoso, tá, foi ótimo. E a gente foi vivendo, né? A gente foi vivendo, porque que legal, né? Tipo, não tem, né, só a parte pontual, enfim. Agora, eu tenho muita preocupação nesses processos de apresentar as pessoas para Luca. Então, não é qualquer pessoa que eu apresento. Eu tenho meus relacionamentos, obviamente, sejam pontuais ou namoro em si. Mas eu penso em trazer para casa quando é realmente algo sério. Até para evitar que
tenha uma proximidade, se apegue, e de repente não é aquela pessoa que eu vou ficar, enfim. Então, eu sempre separei isso nesse processo da separação. Toda hora eu tô falando processo, não sei porquê, mas enfim. Tá advogando também, amiga, agora me Virei conte. advogada, gente, eu sou administradora, não tenho nada a ver, sou de humanas, inclusive, não tenho nada, não me bote nada de direitos, muitas informações não, porque eu gosto de coisas lúdicas, plano das ideias, enfim, falar. Mas vamos lá, A gente voltando. ama. Volte. Eu tive alguns namorados sérios. Sim. Ficar, eu fico, sair. Eu volto pra aquela história da vida. Eu tenho a minha vida com o Luca e eu tenho a minha vida Mônica, solteira, que gosta de ir pra barzinho, que gosta de ir pra show, que gosta de música. Eu amo música, eu amo conversar, eu amo estar com pessoas. E assim, Sim. outra coisa que eu aprendi também, eu lido com pessoas de todas as idades. Eu tenho amigos jovens, né, mais jovens do que eu, mais velhos. Eu penso que as mulheres, principalmente, precisam se relacionar com mulheres de todas as idades, porque a Sim. gente aprende com todas elas. Eu, com certeza, aprenderia com Júlia, que é uma adolescente, como eu aprendo com você, como eu aprendo com pessoas de 20 e poucos anos, e, enfim, ou 60, 70, eu acho que a gente tem que conviver com pessoas de diversas idades e enxergar um pouquinho de cada coisa, da vivência de cada um. Então, eu gosto muito de socializar e tal, mas eu consigo separar um pouquinho, eu preservo esse lado da família. Então, os namorados que eu tive, que foram namorados mesmo, sérios e tal, o Luca conheceu e conviveu de uma forma muito tranquila, e nunca tive nenhum tipo de problema, assim, de apresentar os namorados. O meu último namorado, esse que você falou, um menino metade da minha idade, inclusive, ótimo, um fofo, mas estávamos em momentos diferentes da nossa Sim. vida, e como você falou, eu hoje sei o que eu quero, o que eu busco, o tipo de homem que eu quero me relacionar, na condição social que eu espero que ele esteja, na condição financeira que eu espero que ele esteja, enfim, que ele venha para somar. Agora, eu penso muito nisso, que ele vem para somar e não para me completar. Eu não preciso de uma outra pessoa para me completar. Então, o que eu vivi com os meus últimos namorados, eu vivi relacionamentos ok, bacanas. Esse último foi ótimo, mas não era ainda a pessoa que eu esperava. Então, resolvi. Eu penso que hoje as mulheres ficam muito num processo de estar com alguém para dizer que tem alguém, ou porque precisa de um provedor. Eu falo isso que eu tenho um pai de 83 anos que ele sofre muito, porque ele espera que eu tenha alguém para cuidar de mim. E eu digo a ele, eu não preciso de ninguém para cuidar de mim, eu cuido de mim. Eu quero ter um relacionamento, quero, eu acho que isso é bacana, mas eu também não me submeto a qualquer coisa, né? Já me submeti, já me relacionei com pessoas diversas, enfim, mas a gente vai aprendendo e enxergando que a gente tem que deixar claro o que a gente quer, né? O que eu quero hoje, então eu deixo muito claro. Tem pretendentes? Tem, como você falou, mas nada que, Esconde enfim, o jogo. né? Tem muitos. Mas não é desse jeito não, viu, minha gente? Tô aqui, inclusive, fazer um namoro aí, nasci, mentira, tô brincando. Vamos abrir Deus me livre, mas quem me dera. Tinder do- Mentira, o Tinder. Vamos abrir no Tinder aqui especial pra você. Mas aí você falou de uma coisa muito bacana, que é você deixar claro o que você quer. Sim. Entramos na seara da responsabilidade afetiva. Nossa. Que é um assunto que, assim, ó, deveria ser pauta diária. É. Eu, obviamente, sou uma mulher casada há 50 anos, porque eu falo, metade da minha vida eu vivi com meu marido, tenho 18 anos com Isso ele. é muito lindo. Então, assim, eu sou casada há 50 anos, mas eu sou uma pessoa que entendo de relações, de relacionamentos, sou uma pessoa que pesquiso, que leio, tenho amigas que... Isso quer dizer, você tem muitos E amigos, você vejo, vive, né? e vejo muito forte hoje, quanto que, especialmente em relacionamentos mais maduros como o seu, porque assim, quando a gente vai cobrar responsabilidade afetiva de um adolescente, você chega a ser leviana, né? Como é que a pessoa que não sabe nem o que ele tá fazendo no mundo vai saber o que ele quer com o outro? Então, eu alivio um pouquinho quando a Sim. gente tá falando de adolescente. Até porque, só pra fazer um adendo desse processo de adolescência, eu fui uma adolescente, uma mulher, uma menina, enfim, que não tive responsabilidade afetiva em determinados momentos, Sim, né? Que já sim. fui ciumenta ao extremo, abusiva, e a gente passa por um processo de entender. Então, assim, Sim. não sou alecrim dourado, né? Ah, que linda, não.
passa por um processo. Mas hoje eu tenho isso claro, assim, na minha cabeça. Mas é isso. Hoje o que eu percebo é que existe uma falta de responsabilidade afetiva, Sim. mesmo em relacionamentos mais Mesmo maduros. deixando claro, sim. Então, assim, existem homens que, ok, você é solteira, você é uma mulher de mais de 40 anos, mas que eles entendem que você é uma pessoa disponível para saciá-lo. E ponto. Sim. E o que não tá errado. Era isso que eu ia dizer, tudo bem Aí a gente se for entra... combinado. O combinado não sai caro. Exatamente. Meninos, gostaria de deixar isso claro. Qual câmera? 1, 2, qual delas? Pode Deixar olhar pra claro quem você pra quiser. eles. Então, queridos, vou falar aqui pra vocês. O Fala. combinado não sai caro, lindos. Então, é só Exatamente deixar isso. claro. O mais difícil é justamente você entrar num processo onde você tem esse desenho que eu já fiz, né, da mulher, então ele acha que você não vai esperar nada amanhã. Ah, mas que a mulher bem resolvida, uma mulher madura, uma mulher que, ok, eu ficar com ela essa noite e amanhã fazer de conta que ela não existe. E não é bem assim, Não. né? Não é Não. bem assim. A gente tem que ressaltar que mulher é um ser afetivo. Sim. Então, assim, por mais que os homens entendam que, ai, mas seja pra frente de quem, querido? Pra frente do quê? Porque isso não é ser pra frente. Assim, a gente mistura muito os conceitos. Sim. Isso não é porque eu entendo que você tem que me ligar no dia seguinte que eu estou sendo uma pessoa antiga. Não, e tem um processo de achar que tá emocionada, quer casar. Sim. Não é isso. Então, Eu por acho isso que é confunde importante mesmo. deixar claro Sim. na relação. Olha, veja bem, é só hoje. Tá tudo bem pra você ser só hoje? Isso. Tá tudo bem, então a gente combinou que é só hoje. Isso. Olha, vai ser casual. Sexo casual tá liberado? Tá liberado. Pra quem quiser. Só que isso precisa estar muito claro. E o que eu vejo, a maior queixa, assim, das mulheres, você sabe que eu falo muito disso no meu Instagram, que é um assunto que eu adoro falar, inclusive. Quando eu tinha lá o quadro Si para Maiores, era uma coisa que vinha muito à tona, a falta de responsabilidade afetiva. E é impressionante como isso vem muito dos homens. Assim, até sem querer só super proteger mulher, porque a gente sabe que existem mulheres também, Isso. obviamente, que podem ser igual, o que eu não acho errado, viu? Fala baixo. É. Porque eu acho que tem que rolar. É aquela coisa, você tem do outro aquilo que você é. Então, se o cara vem de lá e o cara é bem escroto com você, vai esperar uma santinha do outro lado? Não tem Mas condição, então você não pode ser assim. Pode sim. Eu acho que tá tudo liberado. Mas o que eu sinto bastante falta e que eu fico me perguntando, meu Deus, não se fazem homens como antigamente. Realmente. Porque não tá claro. E tem que estar claro, principalmente pra você, que é uma pessoa mais velha, no sentido de ser madura, Isso. né? No sentido de ser experiente. E que eu imagino que lidar com isso é bem cansativo. Então, é cansativo, a gente ainda passa por processo de frustração e é normal, porque não existe receita de bolo, não existe um trailer do antes para você saber como é que vai acabar. E apesar de deixar muito claro, eu penso que cada vez mais a gente precisa falar sobre. Isso. E sempre evitar, se possível, jogos, porque tem pessoas que eu acho que não sabem viver, sabem apenas fazer joguinhos, e eu acho que isso é um ponto que cansa também, é cansativo. Mas por mais que eu passe por frustrações, porque eu tenho algumas, e é natural, eu sempre parto do pressuposto da verdade, de deixar claro e de tentar combinar. Como eu não tenho como saber, e é isso que eu converso inclusive com amigos homens, enfim, eu digo, nossa, no final das contas a gente ainda se pega pensando, o que foi que eu fiz? O que foi que eu não falei? O que foi que não foi claro, né? E até em terapia eu trago isso. Às vezes ela pergunta, mas você disse, você deixou claro, sim, né? Importante. E ficou claro pra pessoa, por exemplo, que você se apaixonou? Eu disse, não, acho que ficou. Será que ficou? Então eu já fico pensando, porque eu acho que tem uma responsabilidade nossa no processo. Mas eu vejo que a gente precisa falar mais, assim, ser mais claro quando a gente tá se relacionando com alguém. E tá tudo bem, meninos, mais uma vez, que se for algo que seja pontual, porque a mulher tem desejo, mulher também tem vontade, mulher também, às vezes, só quer um sexo casual. Depende, isso vai depender do que se combinar. Então, chato hoje, o que eu posso trazer, que é muito chato hoje, é que existe toda uma energia para uma conquista, todo um processo para gerar essa conquista,
Por mais que você deixe claro quais são as suas intenções. Gente, eu tô muito velha, porque eu fico imaginando se eu... É. Olha, se eu me separasse, se tivesse que começar tudo de novo, eu acho que eu morri solteira. Porque eu tenho uma preguiça Gente, absurda. eu tô assim, eu tô nesse processo da preguiça. Eu tenho muita preguiça. Não, eu sou tão direta, né? Eu sou aquela pessoa tão preta no Então, que o meu filho... por mais que você seja direta, que você deixe tudo muito claro... Outro lado, né? Você não pode desenhar e esperar o que o outro lado, como é que ele vai se comportar. Então, é esse o ponto. Você sabe o que você disse, isso, mas você não sabe o que o outro entendeu. Isso. E se o outro não deixa claro o que ele entendeu, exato, você vai entrar em choque cedo ou tarde. Você vê uma energia, as meninas vão concordar comigo, quem tá nesse processo, uma energia enorme pra conquista. Enorme, enorme, enorme. E você deixa as regras claras. E depois da conquista, sim, não tem mais aquela energia. E você diz, nossa... Era só isso. Queria sexo, gente. Nossa, era só dizer, claro, tão simples. Porque se eu tiver afim, eu vou, não tem problema. Mas aí eu acho que é assim, ó. Aí é uma leitura que eu faço. Eu acho que isso vai muito do caráter do homem. Sim. Porque eu acho que quando ele investe demais nesse processo de conquista, ele dá muito dele nesse processo de conquista, te promete mundos e fundos, é porque ele mostra o quanto que ele é escroto. Sim. Porque, veja, ele não tá lidando com uma adolescente. Aí eu volto de novo pra questão de vamos respeitar a idade de cada um. Sim. E eu respeito, porque eu entendo que quando você está na adolescência, você vive uma série de confusões pessoais. Então você ainda não sabe direito o que você quer, você não sabe nem o que é paixão. Aliás, tudo é paixão, né? Uhum. Quando a gente é adolescente, tudo é no paixão. exagero, né? Nas hipérboles. Tudo, eu sou hiperbólica até hoje. Eu também. Desculpa, dizer, gente. fala baixo. Mas eu sempre falo isso. Gente, toda vez que eu falar nunca, para sempre, releve. Isso não é pra você. A gente já teve uma prova aqui, casada há 18 anos, ela é casada há 50 anos. Oi, pronto. É isso. Eu sou essa pessoa. Faça uma leitura assim, ó. Toda vez que eu falar alguma coisa, você diminui um pouquinho a intensidade, porque eu sou intensa demais, né? Mas é verdade, é só intensidade, tá, gente? Só intensidade, porque o que a gente fala não é real, mas a intensidade você segura a onda. Pois é. Mas então que você passa por esse processo de... o cara vem de lá, promete mundos e fundos pra você, sabe que você é solteira, o cara tá solteiro. Ou seja, tecnicamente vocês podem ficar juntos. Não tem Não tem o que impeditivo. impeça. Então ele já vem lá prometendo pra você que vai casar e que no dia seguinte você vai ter eu não falo nem de uma lua de mel. Eu nem falo de uma promessa de um relacionamento, mas eu falo que uma energia muito grande. Eu tava até conversando, eu converso muito, né? Eu acho que ficou claro que eu gosto de falar. Então eu falo muito e... não percebeu. Bom, e aí uma amiga minha fez, mas se tá tão ok pra você, por que você ainda se incomoda? Por que você tá tão chateada com a situação? Aí eu, não. Entenda. O que me incomoda é a falta da verdade. Isso. Não precisava gastar essa energia toda. Eu tô querendo, você tá querendo. Uau, que ótimo. Pronto. Não precisa. E eu fico pensando, nossa, será que eu que fantasiei alguma coisa, né? Fantasiei de verde essa história, tá? Aquela coisa. Não, o que aconteceu? Eu acho que falta responsabilidade mesmo no muito. outro. E aí, quando você fala de responsabilidade afetiva, é um tema que, inclusive, acho que você pode tratar mais, acho que é bacana, acho que a gente vai gostar de ouvir sobre esse tema, porque ainda precisa ser muito falado e ser quebrado alguns tabus aí com os rapazes. Acho que as meninas, elas estão mais, assim, cientes disso, né? Eu acredito. Eu acho... né, de uma suposição que pode acontecer na cabeça dos homens é muito assim, ó. Muitas vezes o homem, quando ele quer uma mulher, ele quer. Uhum. Eu sou de uma família que eu tenho 7 irmãos. Dos 7 irmãos, 5 são homens. Então, amor, eu nasci num ambiente totalmente masculino, entendeu? Então, assim, eu sou habituada a ver meus irmãos se relacionarem, a começar processo de namoro, até que meus irmãos não são aqueles caras escrotos, não. Meus pais conseguiram nos educar de uma forma bem tranquila. De verdade, assim, sem puxar a sardinha, porque são meus irmãos, mas eles sempre foram muito responsáveis nos relacionamentos deles, muito. Mesmo quando eram jovens e só namoravam, eu não tive muito histórico dentro do contexto da minha família de irmão sacaneando namoradinha e tal. Eu não tenho muito esse referencial, não. Mas eu conheço papo de homem. Sim. Né? Eu conheço a energia de homem, né? Eu conheço o cara. São 5 homens, e eu sou amicíssima de todos eles. Então, assim, eu sou me chamam de delegada da família, porque eu sou a que resolve os BOs. Então, deu ruim com qualquer um da família, corre pra mim. Corre pra você. Então, sempre foi assim. E eu conheço muito papo de homem. Então, o que acontece é que justamente nesse processo de você conquistar, nesse processo de você querer, quando o cara quer, o cara quer. E aí, amor, fica louco. E tesão é uma coisa que o cara
Homem já tem uma capacidade limitada de compreensão. Vamos deixar claro, né? Isso é natural do homem. Nós raciocinamos muito mais. E o homem, quando ele tá com tesão, ele é um cara que ele raciocina menos ainda, meu amor. Muito menos. Então, assim, quando você parte do pressuposto de que ele quer você, ele vê tudo preto. Ele só enxerga você. E ele quer comer você e ponto. E ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para isso. Só que é o momento onde ele se perde. E é o momento onde a gente consegue separar o cara quando ele é um cara mau caráter. Isso. Tá? Que aí ele vai ver tudo preto. E ele vai, ó. E foda-se pro que você disser, pro que você pensar. Naquele momento ele vai te oferecer flores, sim. Ele vai te oferecer um mar de rosas, sim. Porque ele entende que ele não pode correr o risco de você dizer não. Perder, exatamente. Então, eu acho que o medo que ele tem de dar errado, eu acho que o medo que ele tem de falhar naquela missão, porque, veja, o sentimento maior que tem no homem é o quê? O ego. Não mexe no ego dele, não. É o predador, que ele quer né? você e ele tem que ter você. E o ego dele só vai ficar feliz quando ele conseguir você. Então, isso tudo, na minha cabeça, deixa eles muito cegos mesmo, não raciocina. Tanto que depois, muitas vezes, eles param e falam assim, porra, que merda que eu fiz. Tipo, ela tem uma menina brother, não precisava ter feito isso. E é quando cai em si, por quê? Porque o tesão tira a razão do cara total. Mas eu acho que vem desse processo também de insegurança, de falhar, de dar errado. Tem o cara que é escroto, e aí esse cara, ele vai... Não tá nem aí, em momento nenhum, não vai se preocupar com você. Mas tem um cara que muitas vezes ele é um cara frágil, no sentido de ter medo de perder, ter medo de dar errado, ter medo de não conseguir aquilo. E vai naquela empolgação do momento, do início, achando que tudo que ele quer é você. Passou o sexo, ele fala, porra, não era isso tudo, não. Não era exatamente o que eu queria, não. E agora faz o que? Ele se pica. Exatamente. Porque ele não é um cara, como a gente costuma falar, né? Uma expressão antiga. Ele não é homem o bastante para simplesmente chegar pra você e dizer assim, olha, não rolou, Moni. Não era exatamente o que eu tava pensando. Eles não têm essa... Não e aí é o processo da responsabilidade afetiva. É exatamente isso. É onde a gente entra. É se posicionar. É onde a gente entra. É essencial que diga. E que tá tudo bem, é gente. Essencial acontece e se cria, de repente, uma expectativa. E a gente também. Quantas vezes a gente cria uma expectativa, acha que aquele cara é o que a gente quer, tarará, tarará. A diferença é que a mulher diz, né? Lógico. A diferença é que a mulher... E toma uma decisão, não é verdade? A diferença é que a mulher já chega... Não, ela já chega pro cara falando assim, olha, deixa eu te falar, veja bem, senta aqui. Não é bem... Vamos devagar? Porque não é bem assim. Ou seja, você já faz a defesa do cara antes, porque você já preparou o terreno, você já disse que não era exatamente o que você queria. Então ele, que já tem o pé atrás, que eu acho que a maioria dos homens são assim, ele já bota o outro atrás também. E isso faz com que ele se preserve. Então eles se machucam muito menos nas relações, né? Do que as mulheres. Porque a mulher, minha filha, quando se entrega, ainda mais quando é assim, uma pessoa intensa, mergulha de cabeça, quer viver loucamente. E muitas vezes você se pergunta, por que não? Por que não viver? Olha, eu tô sozinha, ele tá sozinho, a gente se curtiu, por que não mergulhar nisso? Mas aí vem de lá esse processo de você anular, de você esconder as suas vontades, de você simplesmente dizer, olha, eu não tô no momento, e tá tudo certo. Ou então vem com a clássica, né? A clássica. Não é com você, não. Ai, não. É comigo. Não, nem vem. Essa daí não chega nem nessa parte, porque eu não tenho condição O problema não é você é demais pra mim. Amiga, a gente poderia escrever um livro. Porque são tão clássicas, tão clássicas. Daí a gente funciona igual essa até parte hoje. A gente próxima fala outra coisa. Pelo amor de Deus. É comigo, você é muito pra mim. Olha, você é a mulher mais incrível do mundo. Tão incrível que eu não quero ficar com você. Então, né? Então, alô. Porque é você, homem, macho alfa, que tem que dizer o que é que eu mereço. Exatamente. Como se, na verdade, a gente não soubesse que aí por trás tem uma série de fatores que não é isso. E que simplesmente ele só não quer. Sim, mas ele não sabe dizer pra você isso. Olha, não rolou, foi só hoje, tá tudo bem. Então, por favor, homens, melhorem. Melhorem, porque as mulheres mais maduras não estão prontas para essa conversa. Olha, e vou dizer a vocês, dói menos vocês falarem a verdade, vocês serem sinceros, do que vocês sumirem, do que vocês... ainda tem isso, nossa, né, gente? É muito isso não é do meu tempo, isso de sumir não é do meu tempo. Mas mas rola muito, né? Rola, some,
Já era, muda o Complicado. comportamento, muda a forma, muda tudo. Não E aí, responde mais. não é Puta mais que pariu. aquela intensidade, não é mais aquele, né, aquela reciprocidade, tarará. De novo, né? A falta de responsabilidade afetiva. E Porque aí eu- não quer. Aí ao invés de dizer, Isso, preste atenção, amor, foi só ontem. isso, Foi ótimo. simples. Se rolar, a gente se encontra outro dia. Porque não se engane. No dia que estiver sozinho, sem ninguém, vai olhar lá no caderninho. Foi sumida, é isso mesmo. Mônica, É. menina, foi tão ótimo com ela. É isso. Que tal só hoje de novo? Aí Oi, vai sumida. voltar o velho. Oi, É isso sumida, mesmo. o que você tá fazendo? É bem assim. E você, 90% das vezes, se estiver naquele dia de porra, tava precisando, vai dizer por que não? Exato. E já esqueceu? É Porque mulher é um bicho bem besta isso. É que bem deleta no dia seguinte. Ah, amor, já passou a raiva. Olha, ele nem foi tão escroto assim. isso. Aí você vai contar pra amiga? Hoje o que eu estou fazendo de verdade é limitando minha energia. Muito Sim. nesse sentido. Porque Sim, isso ótimo. aí que você falou já aconteceu diversas vezes comigo. Hoje, Né? eles são tão previsíveis diversas vezes. que Diversas eu já vezes. faço até a leitura sem nem ver. Né? Tem uma intensidade, depois sumiu, depois volta de novo, vai olhar lá, acho que chega na letra M, né? Demora não um tenha pouquinho. dúvida. Quando chegou no M, tá, Não aí tenha vai. dúvida. Aí eu, de repente, tô afim também, vamos lá, tá tudo certo e tal. E aí Mas- você. E a gente ainda tem essa coisa, ó. Você é uma mulher bem desconstruída. Aí você fala, porra, sou uma mulher bem resolvida. É. Qual o problema? É isso. Aí dá a segunda Mas- chance. Exato, mas hoje eu falo, e aí eu penso que também é um processo de autoconhecimento. Eu tô muito em paz comigo. Em paz mesmo comigo. Sim. Volto a falar, não sou uma pessoa que. Eu quero estar só, quero ficar só. Não, eu quero me relacionar. Quero um namorado. Sim. Enfim, quero, não é uma questão. Só que eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso desse namorado. Eu não preciso Isso, desta isso, pessoa. perfeito. Eu não projeto em ninguém, não tô aqui esperando, visualizando um príncipe num cavalo branco, não. Então, eu vivo. E Perfeito. por enxergar e por ter passado por tudo isso aí que você já falou, passei por todas essas aí, todas. Sim. Todas. E eu sou muito intensa. Eu sou muito recíproca, na verdade, né? Do amor ao Sim. desprezo. Então, se você gasta essa energia pra me conquistar, e eu tenho interesse, porque é natural eu tenho interesse, eu vou retribuir. Eu vou retribuir. Agora, se você já não quer mais, eu não preciso que você também me diga, porque pra mim a ausência já é a resposta. Então eu também já não quero. Aí, pra eu não cair nesse ciclo de depois, não, ser, né, procurada e eu tá afim, hoje é o meu momento e não tô aqui criticando ninguém que vive isso, porque eu já vivi. Se eu quiser eu sou também mutante, daqui a um tempo, se eu quiser mudar, eu vou mudar. Sim. Mas hoje eu não quero gastar minha energia. Eu não quero, na verdade, doar a minha energia pra qualquer pessoa. Não vale a pena. Não, né? não. Eu não busco isso. Eu não busco relações pontuais, sexo pontual. Hoje eu não quero isso. Sim. Amanhã eu sim. posso querer, tá? Ok, obrigada. Depende dos hormônios e tal. Sim. Mas- Mas qualquer hoje coisa eu não tem um tal quero. de um My Glow Sexy aí que Não, funciona, eu já né, sou amiga? cliente da My Funciona Glow. o negócio Olha, de- e vou te falar. Isso aí eu acho que era uma coisa que era importante. Agora, depois dos 40, que eu fui entender o que é um vibrador. Eu nunca tinha usado. Gente, Sim. usem, por favor. É incrível. Gente, eu não consigo falar sobre esse assunto porque eu nunca usei. Tenho problemas graves. Use. Nunca usei. Eu sou aquela pessoa assim. Use. Mas eu acho que é a oferta que é grande na minha casa também. Que né? alegria. Porque eu falo assim, Amém. ó, filho, agora, É. veja bem, ó, larga tudo aí. Amém. Sabe, Amém. porque- Ótimo. Mas no momento que o Mas marido eu estiver acho que é viajando, importante. quiser Eu acho que é apimentar a importante. Eu acho que é distância, importante. nananã, então Então, use, amor, use, porque é incrível. Já disse a Léa, já fiz umas encomendas Que na ótimo. My Glow Sex. Eu sou cliente e posso dizer que, ó, maravilhoso. Fazer encomenda dos produtinhos. Então, Moni, pra gente encerrar o nosso papo, eu queria só que você me falasse de mais um detalhe que a Sim. gente não conversou. Luca é um menino preto, sim. filho de uma mãe branca. Ainda tem uma vírgula com esse mãe branca aí, porque eu ainda fico meio perdida nesse processo, mas é isso. Ah, e também, gente, assim, inclusive eu fico bem preocupada. A gente tá aqui, né, vou até fazer um adendo, a gente tá aqui no Mulher de Fala. Sim. Aqui no Mulher de Fala a gente pode falar o que a gente quiser. De tudo. Que tudo é nosso lugar de fala. Sim. Então, a gente não vai fazer nenhum tipo de colocação infeliz, porque aqui a gente pode falar sobre tudo. E, inclusive, errar na fala. Sim. Porque lógico. quando a gente fala de racismo,
a gente hoje tem diversas nuances que, de fato, eu estou em processo de desconstrução diário, busco ler muito sobre o assunto, mas ainda me pego cheia de armadilhas, porque assim, a gente tem reproduzindo comportamentos racistas, é natural. A gente tem um machismo e um racismo estrutural que vem lá de trás, está muito enraizado na gente, né? Então, existem coisas que a gente fala e que, de fato, a gente não tem noção de que é uma fala racista. Sim. Eu já tive, inclusive, vários problemas na rede social, mas me coloco sempre muito aberta. Olha, eu acho que o bacana, ajuda aí. Eu acho que o bacana quando a gente fala de racismo é a gente, assim como a gente consegue enxergar que errei, né, é assumir. Eu acho que isso que é o ponto. Não, olha, realmente eu tive esse comportamento, eu reproduzi, eu falei algo que é racista. E muitas vezes você não sabe nem que falou, né? Acontece. Não tinha consciência. Falo isso porque eu falei da minha dúvida, mas não é pauta, né? É mulher de fala, mas não, a gente ia ter que ter mais um tempão para falar sobre isso. Porque eu, inclusive, leio muito, peço muito ajuda, pesquiso. É importante, eu participo de um grupo dentro da minha companhia chamado Grupo de Raças e Etnias, então eu ouço muito, a gente fala muito sobre raças e etnias, e é muito importante, principalmente porque eu quero aprender mais, e eu não quero aprender perguntando para o outro, isso é muito chato, né, isso é racismo? Não, eu leio, eu busco, e se eu tiver um comportamento, eu trabalho isso, até me puno pelos comportamentos, porque eu me cobro muito por ser mãe de uma criança preta, eu sei que existe uma escala, a gente sabe de cores, e quanto mais preto você é, mais racismo você sofre, mais dificuldade você tem de acesso, e então eu entendo, sim, que tem que ter todo um processo de reparação, a gente deve isso, o Brasil é um Brasil, né, que foi construído em cima de um processo de escravizar pessoas pretas, então a gente sabe de tudo isso, e eu trabalho muito, leio muito para fortalecer o meu filho, primeiro para ele reconhecer a beleza dele, eu sou suspeita porque eu amo, eu acho lindo, a beleza que eu entendo de belo, é a beleza preta, eu acho incrível, e eu trabalho muito isso, dele se reconhecer, dele se ver, dele ter a identidade dele, porque a família dele paterna é toda preta. Quando eu fiz a minha transição, meu cabelo é cacheado, hoje, mas quando eu tive meu filho, meu cabelo era de progressiva, e quando eu resolvi fazer a transição, o meu maior motivo foi o Luca ter uma identidade dentro de casa. Então, o Luca não me conhecia como eu sou. E dentro de casa, ele não conhecia ninguém que tivesse o cabelo similar ao cabelo dele. Então, eu resolvi fazer o BC, né, que chamam que é pra cortar o cabelo, tirar toda a parte de química, pra ele ver alguém que ele tivesse uma identidade dentro de casa, porque ele tinha relação, tem, né, até hoje, a relação com a família do pai dele, mas ele passa a maior parte do tempo com a minha família, que, enfim, tem todo o processo de descendência, narará, mas a cor da pele é mais clara, o cabelo é menos crespo, minha mãe tem cabelo crespo, mas não é tanto, enfim. Então, eu fiz esse processo para ele se reconhecer. E trabalho muito essa questão da autoestima dele, porque... E orientá-lo, né? Eu lembro de uma vez na escola que ele chegou bem triste, porque o coleguinha dele, ele disse que queria ser um personagem, e o coleguinha disse a ele, esse personagem não tem o cabelo igual ao seu, nem tem a sua cor. O personagem era loiro, rarará. Aí ele chegou muito triste. Aí eu falei assim, vamos parar pra pensar. O seu colega, qual que é o cabelo dele? Qual que é a cor dele? Dentro da sua escola, quem que tem o cabelo, a cor, algo parecido com aquele personagem? Que era um personagem, tipo, sei lá... Mais adolescente já ou criança? Menor. Sim, então... Aí ele falou, ninguém, mamãe. Eu disse, é a sua imaginação. Na sua imaginação você pode ser quem você quiser. Não tem essa questão de que pra ser o personagem A, B ou C, o Homem-Aranha, o Superman, você tem que ser igual àquela pessoa. E daí, né? Só aproveitando esse gancho, é daí que a gente vê o quanto é importante a gente educar nossos filhos independentemente da sua raça. Não importa se você é um alemão, se você é uma pessoa loira do olho azul e só tem gente loira do olho azul na sua família, ensine a seu filho para ele não cometer esse tipo de erro. Porque quando a gente tem muito isso de, mas eu não tenho uma referência, né? Eu falo porque aqui só tem branco na minha família. E sai um pouquinho do seu mundo, sai da sua caixa. E aí eu falo, tem a empatia, e aí eu você falo vive a questão mundo. de você realmente ler, você ensinar o seu filho, você mostrar que o mundo é diverso, as pessoas são diversas. É verdade. Né? A gente tem que pensar
nisso. fundamental. Existe diversidade de cor, E a educação faz tudo. toda a Então, diferença aí. a gente tem que enxergar isso e conviver. Não é porque é diferente de mim, é melhor ou é pior, Sim, né? sim, Não claro. tem. Então, eu trabalho muito isso. Dele se reconhecer, dele ser lindo. E ele é lindo mesmo, ele é um gato. E eu ficar o acho tempo também. todo Eu reforçando te isso. perguntei isso justamente porque deve ser muito difícil, e aí eu me colocando de novo no seu lugar, deve ser muito difícil para você, enquanto uma mulher branca que não sofre os preconceitos Sim. e as situações diárias que o seu Isso. filho sofre, Uhum. conseguir educar uma criança nesse sentido de dizer justamente para ele até onde ele deve ir, o que ele não deve aceitar, o que é permitido, o que não é permitido. É muito difícil você se colocar num papel onde você não vive. Sim. Então o seu trabalho é em dobro, porque Alerta o diferente, tempo inteiro. é diferente de uma mãe preta Sim. que tem um filho preto porque ela sofreu na pele. Sim. Ela sabe quais são as dores, ela Isso. sabe onde Isso machuca. mesmo, verdade. E aí, quando você cresce sendo machucado pela vida, você vai criando uma casca mais forte, Isso. você aprende a lidar e você fica também mais forte para ensinar o outro. Mas eu falo porque a sua história aí eu tenho que você dar... não tem Não, isso, e eu tenho, então que, você eu tem tenho que redobrar procurar. o tempo inteiro. Exatamente. E, de novo, eu falo, eu admiro muito a sua educação com o Luca. É uma das coisas que me chama muita atenção. Porque ele, de fato, é um menino muito fofo. Mas porque eu fico vendo, analisando todas essas dificuldades. Então, assim, você vem de um histórico de você não ter apoio por parte do pai dele, de você ter essa questão que é forte do racismo que a gente enfrenta aqui, que é mais um fator que vai dificultar no seu processo de educação, e de você conseguir equilibrar, meu amor, essas bandejinhas todas a vida aí, como se fosse uma malabarista experiente É isso. demais no Eu assunto. trabalho muito a autoestima dele mesmo, dele se reconhecer, dele enxergar que, como eu falei, somos diversos, ninguém precisa ser igual a ninguém, trazer a autoestima dele. E assim, hoje a gente também tem um lado positivo, porque a gente tem mais acesso às informações. Então, tanto ele tem mais Sim. acesso, quanto eu tenho mais acesso. Então, é mais tranquilo lidar. E ele, assim, ele tira de letra. Eu tive apenas essa situação onde ele se sentiu incomodado, mas não foi algo que gerou nenhum trauma nele, porque ele nem lembra mais disso. Outro dia eu fui conversar com ele, ele nem lembrava mais dessa história. Ele continua amiguinho, inclusive, do menino que trouxe essa situação e tal. Não tem problema, é brother dele. Mas ele... consegue ver a estética dele. Porque a minha época, e eu acredito que a sua época também de criança, o que a gente via na TV era Xuxa, eram as Paquitas. A gente não via pessoas Barbie. como nós, né? Nós não, assim, quando te falam que você tem corpo padrão, eu não acho que eu tenho um corpo padrão, entende? Então, assim, eu não me via na TV. O que era bonito era a Xuxa, né? Enfim, e a gente, Sim. depois de muito tempo, que foi colocar a gente com cabelo cacheado, ou uma pessoa preta, enfim, depois de um tempo. Quando a gente era criança, não tinha isso. Então, hoje, ele consegue ver Sim. pessoas, ele reconhece, e eu trago muito isso, eu mostro muito a ele. Hoje tem até boneco, né? Eu vou, acho por exemplo, incrível. eu levei ele no show da MC Sofia, que é uma MC que é preta Não e conheço. é uma fofa. Então, eu levo ele para locais que tenham relações com a cor dele, com a vivência. Então, e a gente necessidade vive de pertencimento, e né? a Ele gente precisa vive se em uma sentir- cidade preta, né? Então, Sim, claro. isso aqui para mim também eu uso muito positivo. Então é isso, assim, eu não tenho receita, erro, acredito, busco esse processo de desconstrução, reconheço quando eu tenho comportamentos ou falas que são racistas, ou que são machistas, ou que são homofóbicas, porque eu tenho, infelizmente, eu falo isso que a gente tem Muito alguns... entranhado, né? Eu tô dirigindo, às vezes, Todo dia. eu vou xingar, eu digo viado, não sei se posso falar, mas já falei viado, né? Enfim, e por quê? Né? Por quê? Isso. Por que viado é um animal. Por que viado é um xingamento? Aí eu mesma, me um me animal, corrijo. Então, eu tô isso. trazendo algo que é uma fragilidade minha para entender que, de novo, eu não sou um alecrim dourado, mas que eu passo por um processo constante diário de desconstrução. E não... Depende só da gente, né? E não vivo, ai gente, não, eu não faço isso, eu tenho amigos gays. Não, eu faço, então eu tenho que trabalhar, né, esse processo. A mesma coisa com racismo, a mesma coisa com machismo, enfim. É isso. Moni, pra gente encerrar, mandaram perguntas aqui pra você. Eita! Lá no Instagram. E agora? No Instagram de Eucilene. Olha ela. Vou ler aqui pra você poder responder, tá bom? Tá bom. Quem mandou essa pergunta foi Estúdio a Unhas. Achei uma pergunta bem interessante dela. Uma criança que cresce
sem a figura do pai, você acha que ela se torna um adulto incompleto? Não, não acho. Aí eu penso, eu só posso trazer a minha vivência, tá? Estúdio, não gravei o nome. Unhas. Estúdio Underline. A Unhas, Desculpa, pedir pros meninos maravilhoso. botarem depois. Pronto. Eu só posso trazer a minha vivência. Na minha vivência, eu quero trazer pra você, não sei se você passa por essa situação ou é apenas uma curiosidade, eu não substituir as pessoas, né? Como eu trouxe até na minha fala. O pai dele é o pai dele, o meu pai é o meu pai e avô dele, os irmãos, meus irmãos são os tios, enfim. Então eu não substituo. Agora, eu consigo trazer para meu filho a vivência, enfim, ele tem a figura masculina que é o meu pai, hoje dentro de casa, tem o padrinho, enfim. Então, eu não optei por fazer uma substituição. Eu sei que tem famílias, por exemplo, que a criança acaba chamando o avô de pai, né? Até por estímulo mesmo da própria família, ou a própria criança enxerga porque não deixa claro para a criança o papel de cada um e a criança enxerga aquele avô como pai. Mas no meu caso, ele sempre sabe quem é o pai, tem relacionamento com o pai, então eu deixo muito claro. Então, não tenho problemas. É difícil, tá? Assim, estar só nesse processo de criação. Principalmente porque o pai dele não tá nem no Brasil, então é complicado, mas eu optei em não substituir. Então, ele tem a relação com o pai, ele sabe quem é o pai dele, eu sou a mãe, enfim, eu trago aí os meus valores aí nessa criação. Só para complementar a sua resposta para ela, o que eu acho que é muito importante é que você tenha uma relação muito, muito aberta com a criança. Sim. Então, assim, no momento em que você consegue suprir as carências emocionais que ele venha a ter pela ausência do pai, e principalmente você ser verdadeira no sentido de, olha, seu pai não deixou de ser seu pai. Ele só não convive com você. Isso. Ele vive longe, mas você, como você mesma disse, eles continuam tendo contato. Sim. E você não rompe esse laço, que eu acho fantástico também, que é quando a gente falou da questão da alienação parental, que eu acho que é um problema grave. Então, como você não rompe esse laço, como de certo modo ele está com toda a carência emocional dele suprida aqui pela família, pela base que ele tem, que convive com ele, mas que ao mesmo tempo ele sabe que o pai está ali, ele sabe que existe o pai, que cedo ou tarde eles vão se encontrar, e isso faz com que não fique essa lacuna que ela está se referindo, talvez, e deixa eu trazer a ausência do pai fazer ele se sentir incompleto. E deixa eu trazer só um adendo que eu acho importante. Gente, hoje as famílias, elas têm diversos tipos de combinação, vamos dizer assim. Sim. Existem famílias que são duas mães, existem famílias que é uma mãe e um filho. No meu caso, sou eu e meu filho, mas eu tenho todo o meu apoio familiar. Mas poderia ser só eu e meu filho, tá tudo bem. Não há necessidade, né, de ter exclusivamente uma figura paterna. Como eu falei, tem famílias que são duas mães, dois pais, enfim. E como você é bem resolvida com isso? Como você não lamenta? Porque imagina como seria pra cabecinha dele se ele crescesse ouvindo, ai, gente, então... Seu pai foi embora, meu filho. Seu pai não quer ficar com a gente. Então, se eu posso dar um conselho... Você faz isso, se eu posso dar um conselho para você e para quem tá, enfim, ouvindo, é justamente preservar a criança, tá? Perfeito. E não querer vender para a criança a sua expectativa. O que você esperava que fosse. Isso, a sua frustração, perfeito. Então, assim, você fez uma ideia, uma combinação de uma relação que não deu certo. Pronto, acabou. Não transfere isso para a criança. Não vai anular o seu papel de mãe e não vai anular o papel do pai, se tem pai. Se não tem, não tem pai, tá tudo bem. Não tem por que gerar um problema nas quantas crianças a gente vê hoje, que já são adultos, enfim, que viveram, que tem essa relação da mãe ter criado, né, o filho só, os filhos, enfim. Então, e quantas crianças crescem num ambiente da família padrão brasileira e continuam crescendo feridas. Isso, perfeito. Porque, na verdade, os pais não suprem as necessidades emocionais. Então, isso vai muito além do padrão estabelecido da família. Verdade. Isso vai muito da educação que você dá, do quanto é importante para ele cuidar do emocional, que para mim é essencial, cuidar do emocional da criança. Eu acho que da sua presença. E não falo de você se anular e viver para o seu filho, mas a qualidade da presença tempo de qualidade da sua vida com o seu filho. Porque, por exemplo, eu trabalho mais de 12 horas por dia,
Eu mal fico com meu filho, gente. Eu trabalho mais de 12 horas por dia, eu vejo meu filho na hora de dormir e na hora que eu acordo de manhã cedo, que eu acordo ele pra escola. A gente tem mais convivência no fim de semana, mas o fim de semana eu separo o momento da Mônica e o momento da mãe. Então, assim, se tiver junto, tá todo mundo junto, massa, mas se eu quiser um momento meu, eu vou ter um momento meu. Então, eu não passo, tipo, sábado e domingo grudada nele, né? Porque eu tenho minhas necessidades e ele a dele, e é natural. Então, acho que você ter o cuidado com a qualidade que você tem quando você está com seu filho, né? A doação que você dá quando você está. É você estar, não é você estar e estar com o celular, você estar e estar assistindo televisão. É você estar com ele. Eu acho que isso é importante também. Moni, vamos ter que dar tchau. Ai, não acredito. É hora de dar tchau. Não era agora que eu ia cantar, gente? Ah, não. Gente, todo mundo que vem aqui quer cantar. Mas é porque... A cantora sou eu. Eu queria dizer que onde eu trabalho, eu brinco muito, que eu falo que eu sou cantora, apresentadora, atriz, sou tudo. E eu tô quase sendo isso aqui agora, então tô, tipo, muito Ivete, realizada. Me descobre, amiga. Gente, eu e Ivete, a gente seria um par perfeito. Eu acho que a gente podia ser as novas coleguinhas, eu e você, que tal? Eu acho, assim, eu sempre falo que eu sou cantora, só que nem todo ouvido tá pronto. Não, ainda não. Não tá pra tanta beleza, né? Não tá comigo. Eu prefiro guardar essa preciosidade pra momentos assim. Olha, a gente ficaria aqui até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Eu amei. Obrigada, eu amei também. Eu sabia que você tinha muito a somar, tinha certeza que com muitas mulheres aí do outro lado se identificou, que joia. Encontrou em você um apoio, uma palavra de olha, tamo junta, sua realidade, minha realidade. E vou dizer mais, só mais um detalhezinho, se acolha, não se cobre não, porque às vezes a gente também se cobra tanto e a gente se... Nossa, Verdade. Se acolha, acontece, né? Não é todo dia que eu tô assim, então se acolha, não se cobre tanto. Acho que segue a gente lá nas redes sociais, que a gente é muito brother e a gente vai lhe dar muito conselho todos os dias. Então aí, cole na nossa corda, que é sucesso. Pois é, obrigada, viu? Muito obrigada de verdade, pra mim foi lindo. Vamos marcar outros bate-papos como esse. Vamos falar muito, vamos dar muitos conselhos para as meninas e para os pós. Isso mesmo. Tamo pra junto. você que tá aí, beijo, obrigada por sua companhia e até o próximo.